Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então é muito bom ter você aqui conosco mais uma semana, nesse tempo favorável do Senhor, agora iniciando a quarta semana da Páscoa. O tempo da Páscoa também já vai avançando. Daqui a pouco a gente vai começar as grandes solenidades desse tempo e para chegarmos a Pentecostes, que Páscoa e Pentecostes um único evento, apesar de estarem separados por esses 50 dias que vamos vivendo, caminhando e experimentando daquilo que é da parte de Deus. Hoje, então, nessa segunda-feira, dia 12, nós vamos ver, então, que estava acontecendo uma discussão, havia uma inquietação, vamos dizer assim, entre os discípulos, entre as comunidades, porque a mensagem começou a ser acolhida pelos pagãos. Os pagãos começaram a aderir, a ouvir, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus, e começaram a aderir, a pedir o batismo. E o povo está questionando por quê. Pedro entrou na casa de um pagão. E na tradição judaica, entrar na casa de um pagão, sentar à mesa com eles, o fazia impuro. Só que Pedro vai justamente passar por essa experiência da toalha, dos alimentos, em que ele considerava impuro, e que Deus vai dizer para ele, o anjo de Deus vai dizer para ele que aquilo que Deus criou não pode ser impuro. Então, nós vamos começar a ver essa universalidade da mensagem do Evangelho, a universalidade do alcance da mensagem do Evangelho, a universalidade da salvação. A igreja, ela é para todos, mas colocamos uma vírgula, uma oração explicativa. A igreja é para todos, vírgula, para todos que querem a salvação, para todos que querem aderir ao projeto de Deus. Então a igreja, sim, é para todos, porque o objetivo da igreja é a salvação do ser humano. Só que a gente tem enfrentado um problema que as pessoas acham que a igreja é para... entendem, entre aspas, que a igreja é para a salvação do ser humano, mas não é para a salvação do ser humano da maneira que ele está. A igreja, e o Papa Leão XIV tem falado isso, falou isso no seu primeiro discurso, falou isso nos primeiros discursos, que a igreja, ela precisa anunciar a salvação aos homens e não simplesmente assumir aquilo que os homens estão vivendo, porque hoje nós temos muitas realidades que estão desvalorizando a dignidade humana. Então nós precisamos, como igreja, recordar o homem que ele tem uma dignidade. Então é isso que a igreja nos chama e nos convida. Recordar o homem que existe uma dignidade própria dele. Mas a igreja não exclui ninguém, seja por sexo, raça, cor, gênero. Nenhuma dessas opções, nenhuma dessas variáveis, vamos dizer assim, são motivo de exclusão para a igreja. A igreja apenas nos convida a uma conversão, a converter as nossas atitudes. E aí é que muitas vezes fazem com que as pessoas não queiram. Porque as pessoas muitas vezes querem que a igreja assuma as suas limitações, assuma as suas fraquezas. A igreja sempre vai apontar o céu, apontar a verdade, apontar e nos tirar do erro. Essa é a missão da igreja, tirar-nos do erro. Então, a igreja não vai assumir e aceitar situações que são erradas. Aceita e acolhe a pessoa e quer apontar a verdade e o caminho para aquela pessoa. Então existe uma diferença aqui. Só que o mundo de hoje acha que a igreja, ela é para o mundo, mas ela não é do mundo. Então a igreja não é mundana, a igreja não vive segundo os ditames do mundo. Não é o que é de fora, mundano, que vai modelar a igreja. Mas a igreja vai trazer a modelagem para o mundo. A igreja tem o objetivo de santificar o mundo, de converter as ações do mundo. Então a igreja não se converte ao mundo, mas traz o mundo para perto, traz as realidades sociais para perto para converter, para iluminar com a presença de Jesus. Porque é isso que Jesus fez o tempo inteiro. Ele foi nas realidades seculares e santificou e transformou. Ele disse para aquela pecadora adúltera, vai, não tornes a pecar. Ele chamou Mateus, que era cobrador de impostos, e falou, segue-me. E Mateus deixou de ser um cobrador de impostos corrupto. Inúmeros outros casos, né? Que eu lembro desses dois, assim, mais enfáticos para dizermos agora. Então ele sempre chegou naquelas realidades, que eram realidades mundanas, mas trouxe para a luz. Então essa é a missão da igreja no mundo. E é isso que está acontecendo aqui na primeira leitura. Porque a igreja, ela age segundo a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo,
é para todos também. Só que todos que desejam, todos que querem essa mudança, porque o Espírito não pode habitar onde o Espírito não coabita com o pecado, com o mal, com aquilo que não é de Deus. Por isso que a Virgem Maria era cheia do Espírito Santo, porque ela não tinha pecado em si, porque ela havia sido preservada. Então nós que temos uma tendência ao pecado, precisamos lutar contra ele para que possamos ser cheios do Espírito Santo. As realidades modernas de hoje querem dizer para nós que nós podemos viver o nosso pecado e a igreja precisa nos aceitar do jeito que somos. Não. A igreja nos acolhe como estamos, mas nos aponta o caminho da mudança e da salvação e da conversão. Então a igreja, ela nos acolhe como estamos, mas não para fazer manutenção do nosso pecado, para passar a mão na nossa cabeça, para dizer que estamos certos. Porque a igreja sempre vai trazer a verdade para nós, sempre vai apontar esse caminho da verdade que leva para o céu. Então Deus vai mostrar a primeira leitura que ele concedeu a salvação aos pagãos, porque o Espírito Santo desceu sobre os pagãos, naquela casa em Jope, assim como desceu sobre os discípulos, no primeiro dia, lá em Pentecostes. E aí nós vamos ver então essa universalidade da salvação e que a igreja preza pelo ser humano. O Papa também falou sobre isso esses dias, que a igreja preza pelo ser humano. Nós devemos valorizar a vida humana, a dignidade humana. Então, nós devemos valorizar mais a vida humana do que as coisas humanas. Então, assim, a tecnologia, os pecados, aquilo que são coisas humanas, sejam boas ou más, não podem superar a dignidade e o ser humano. Por exemplo, o avanço tecnológico é maravilhoso, porém, ele não pode ferir a dignidade humana. Ele não pode desrespeitar o ser humano. Então, em primeiro lugar, deve sempre estar a dignidade humana. Por exemplo, você pode ter agora tem falado muito sobre relacionamentos tóxicos, né? Você pode se relacionar com uma pessoa, porém, essa pessoa não pode ser tóxica com você, não pode ferir a sua dignidade, não pode te escravizar, não pode te subjugar, não pode destruir a sua vida. Então, olha aí, o relacionamento com o outro é uma coisa boa, mas ele pode ser deturpado pelas condições e pelas atitudes. Então, tá vendo como, em primeiro lugar, é o ser humano, na sua dignidade, acima das coisas humanas. Porque eu não posso ter nome. Ah, mas eu preciso me relacionar, eu quero casar, eu preciso casar, e eu vou casar com uma pessoa que não me respeita? Então, não se conjuga, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso. E isso, quando nós vamos entendendo que a igreja valoriza a pessoa, que a salvação é para todos, vai fazer sentido o que diz o Salmo, porque atende o desejo de toda alma. Toda alma tem o desejo de Deus. Toda alma. As pessoas podem negar, podem querer abafar, podem querer suplantar, podem querer esconder com prazeres, com mundanidade, com autossuficiência, com egoísmo. Podem. Estão no direito delas. Estão fazendo mau uso da sua liberdade. Segue o baile. Agora, quando a gente entende que a salvação é para todos, a gente entende que Deus está querendo corresponder a um desejo de todo o coração. Porque toda alma, minha alma tem desejo de Deus. Então toda alma deseja a Deus. Toda alma tem anseio por Deus. Só que muitas vezes quando eu não conheço a Deus, não sei quem Ele é, não quero assumir isso, eu vou buscar saciar o meu desejo com outras coisas. Aí eu vou saciar meu desejo com prazeres, saciar meu desejo com bebidas, com vícios, com pessoas, com trabalho. Pessoas se afundando no trabalho, só querem saber de trabalhar, estudar, viverem para estudar, viverem para trabalhar. Isso não são coisas ruins, mas são coisas humanas. Mas em primeiro lugar o ser humano. E o ser humano precisa de Deus. Porque nós somos seres de corpo e alma. O nosso corpo nós alimentamos com os alimentos, que são produzidos pela terra, fabricados. E a nossa alma nós saciamos com a presença de Deus, com a busca do Senhor, com aquele que não passa, que não perece, que é o único que pode corresponder ao desejo do meu coração. Porque se a alma é eterna e não morre, ela tem sede daquilo que é eterno, ela tem sede daquilo que não passa. E só Deus não passa. Porque você já tem experimentado na sua vida que tudo passa. Pessoas você já perdeu, trabalho você já perdeu, coisas você já perdeu, casa quantas pessoas não perderam. Então, tudo aquilo que nós vemos ao nosso redor, com os nossos olhos, fisicamente, passa. Você de repente tem uma roupa que não cabe mais em você, ou a traça comeu, ou ela manchou, ela se estragou, ela rasgou. As coisas passam e só Deus fica. Então a nossa alma, como ela é eterna, ela só vai se saciar com a sede daquilo que é eterno, que é o próprio Deus. Então precisamos alimentar a nossa alma da presença de Deus. E aí nós vemos a generosidade de Deus.
Porque se os pagãos também têm essa sede e não a conhecem, os discípulos precisam anunciar. Então tem pessoas que talvez não conheçam a Deus porque não estamos falando dele. Tem pessoas talvez que não estejam amando a Deus porque o nosso testemunho não é coerente. Nós somos dúbios, somos pessoas que mudam, na igreja são uma coisa, em casa é outra. Isso não favorece o testemunho. Então talvez pessoas estejam vivendo no paganismo, no ateísmo, no gnosticismo, pela minha falta de testemunho coerente, pela minha falta de anúncio. Olha aí Pedro, lá em Jope, onde eles não tinham condições de receber uma palavra, Pedro foi lá para anunciar. Então eu também hoje preciso ir nessas outras cidades, nessas ilhas, nas ilhas do isolamento, nas ilhas das redes sociais, nas ilhas onde as pessoas estão se excluindo, nós precisamos ir lá para anunciar o Evangelho. E o Evangelho de hoje vai falar que o pastor entra pela porta. Queridos, o lugar ordinário para entrar numa casa é a porta, né? Eu chego na casa da pessoa e eu entro pela porta. Posso entrar pela janela? Posso. Mas quem entra pela janela? É o ladrão. Quem entra pela janela? É alguém que não tem um interesse. Quem entra pela janela? É alguém que não conhece o dono da casa. E aí vai entrar pela janela, vai entrar escondido. Então, ou seja, a nossa vida nós fomos feitos para andar no certo. Aquilo que é escondido, que é errado, que a gente está dando jeitinho, aquilo que a gente está tentando burlar, não, só estou burlando uma regrinha, aquilo que a gente pula pela janela, não é de Deus e não é certo. Porque o pastor, o nosso Senhor, ele entra pela porta, ele faz aquilo que é certo, ele faz um único caminho. Então não existe desvio, jeitinho, vou dar só um esquema, não existe isso. Nós devemos viver e fazer o certo. Também vai dizer que o pastor ele chama as suas ovelhas pelo nome. Chamar pelo nome é um sinal de respeito, né? A educação básica que nós aprendemos é chamar a pessoa pelo nome, ou no máximo usar senhor, senhora, né? Quando a gente está falando com alguém, para mostrar um certo respeito. Então, quando diz que o Senhor ele nos chama pelo nome, o pastor, ele está respeitando a cada um de nós, ele nos respeita. E nós devemos respeitar uns aos outros também, chamar as pessoas pelos nomes. E aí vem a contrariedade, porque muitas vezes a gente prefere o quê? Xingar, falar mal, colocar apelidos ofensivos. Tudo isso é contrário à vontade de Deus e à dignidade da pessoa, porque a pessoa tem um nome, e é por esse nome que ela deve ser chamada. Então evitemos os xingamentos, os apelidos escarnecivos, ofensivos, né, que a gente usa contra as pessoas. E a ovelha, ela foge do estranho. Por quê? Porque ela não conhece. Só que ela foge do estranho porque ela já conhece o seu pastor. Só que muitas vezes nós não fugimos do estranho, porque não conhecemos a Deus, não sabemos quem Ele é, queremos viver da nossa vontade, queremos fazer o nosso querer. Não ouvimos a voz de Deus. Então, a primeira voz que fala, a gente segue. Então a gente não tem uma experiência profunda com Deus, não se enraiza com Deus e vai ouvindo qualquer voz, vai seguindo qualquer um, vai fazendo as nossas próprias vontades. E aí o mundo vai nos atraindo. E aí o mundo vai se tornando sedutor. Que testemunho, queridos, que tivemos na semana passada, né? Os homens falavam tanto da eleição do Papa, né? Deram tantos nomes. E Deus escolheu aquele que Ele quis. Porque Deus não escuta a voz dos homens. O pastor, ele conhece as suas ovelhas, respeita e dá o melhor para cada uma delas. Então, queridos, o Senhor é que dá a vida, e a vida em abundância. Por isso busquemos a Deus e não vivamos de vidas passageiras, vidas parciais. Não vivamos de meras experiências que passam, mas vivamos da única e verdadeira experiência que nos leva para o céu, que é com o bom pastor, o Senhor que quer nos carregar, porque Ele nos dá vida e vida em abundância. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.